Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula do Evangelho de Lucas. Nós estamos agora no capítulo 2, versículos 8 ao 20. Aula passada, nós vimos o nascimento de Jesus Cristo. Bom, e depois que nasce um bebê, o que acontece? Esse bebê geralmente recebe visita. E vocês sabem me dizer quem foi que visitou Jesus Cristo? E aí, responde aí no comentário. Se vocês responderam os três reis magos, vocês erraram. A primeira visita não foi dos três reis magos. Na verdade, a Bíblia nem conta pra gente que tinham três que eram reis, nem que eram magos. Isso a gente vai explicar agora com calma para vocês. Mas antes, vamos ler a história, tá bom? Aperta o pause e vocês podem ler aí o versículo 8 até o versículo 20, para a gente voltar a explicar tudo isso e ler com detalhe alguns versículos do nosso texto, tá bom? Vamos ler aí. Vocês perceberam que a nossa história não fala nada de rei mago? Por que não fala nada? Nós estudamos que na Bíblia nós temos 4 evangelhos. E 2 desses evangelhos contam a história do nascimento de Jesus. Um é o evangelho de Lucas, outro é o evangelho de Mateus. No evangelho de Mateus que tem a história dos reis magos. E no evangelho de Lucas, que nós estamos estudando, tem a história dos pastores, que foi o que vocês acabaram de ler. Então são 2 histórias diferentes. A visita dos pastores e as visitas dos magos. Algumas pessoas vão até falar para vocês assim: olha, a Bíblia está errada, cada hora ela conta uma história. Tem uma contradição, ela está mentindo. Não, não é uma mentira. São 2 histórias diferentes. É isso que nós vamos estudar hoje. Primeiro, a gente tem que entender essa história dos 3 reis magos. Quando a gente pensa isso, a gente pensa que são pessoas que soltam magia, porque a gente está muito acostumado com videogame hoje em dia. E mago sempre tem aqueles poderes, não é isso? Não é isso. Lá no Evangelho de Mateus, se vocês quiserem ler também o nascimento de Jesus, vai falar que teve magos que visitaram Jesus e deram 3 presentes. Não foram 3 pessoas, foram 3 presentes. E os magos querem dizer pessoas muito sábias, muito inteligentes. Então não tem nada a ver com magia, entendeu? Então essa história de 3 reis magos não está escrito na Bíblia. O que está escrito é que eram magos que deram 3 presentes, ou seja, pessoas sábias, inteligentes, que deram 3 presentes. O número de pessoas não está escrito lá. Bom, mas isso é um estudo para o futuro, para quando a gente for estudar o Evangelho de Mateus. Agora a gente vai estudar a primeira visita que teve, que foi a visita dos pastores. Eu vou colocar o texto na tela para a gente comentar algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler nossos primeiros versículos e a gente vai ver logo no início que são 2 histórias diferentes, tá bom? E a gente vai conseguir perceber qual a diferença de cada história. Vamos começar a ler. Olha só. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Bom, aqui nós já vemos 2 diferenças. Por quê? Lá na história de Mateus, os magos vieram do Oriente. Aqui ele está falando que é naquela região. Então, qual é a região? É a região que Jesus nasceu, que foi a cidade de Belém. Vocês lembram isso da nossa aula passada. Então, é a primeira diferença entre a história de Lucas e a história de Mateus. Depois, fala que são pastores e não que são magos, como na história de Mateus. Então, a nossa segunda diferença. No versículo 9, a gente vai ver a terceira diferença entre essas 2 histórias. Vamos ler? Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Bom, aqui a gente consegue ver a terceira diferença entre uma história e outra. Lá na história dos magos, eles ficaram sabendo como que Jesus tinha nascido. Eles seguiram uma estrela. Aqui em Lucas, foi um anjo que avisou para os pastores que Jesus tinha nascido. Então já é a nossa terceira diferença que tem dessas 2 histórias. Vamos ver a quarta diferença?
É no versículo 12. Vamos ler. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitado numa manjedoura. Lá na história de Mateus, na história dos magos, os magos encontram Jesus em casa. Aqui os pastores encontram Jesus na manjedoura. Isso tem uma diferença de pelo menos uns 2 anos. Então os pastores foram os primeiros a encontrar Jesus ainda na manjedoura. Já os magos, os sábios, eles encontraram Jesus em casa. Isso deu quase 2 anos depois. Então, tem uma diferença de tempo também, tá bom? Aqui eu fiz uma tabela para facilitar o nosso estudo e para facilitar para a gente gravar a diferença das duas histórias. Sempre que vocês estiverem estudando, pode ser para qualquer matéria, ou estudando a Bíblia, ou estudando para a prova de vocês, quando tem algo diferente, é bom colocar numa tabela para a gente entender bem a diferença. Então vamos ver essa tabela aqui, como é que ficou? Por exemplo, ó, eu coloco pastores aqui e magos aqui. E nessa parte aqui eu faço a pergunta. Então vamos juntos estudar essa tabela. Como que eles souberam? Bom, os pastores souberam através de um anjo. E os magos souberam que Jesus tinha nascido através de uma estrela. Onde os pastores estavam? Naquela região de Belém. Onde os magos estavam? Eles estavam lá no Oriente. O que os pastores foram fazer? Eles foram adorar a Jesus. A gente vai ver no versículo de baixo, a gente não leu ainda. E o que os magos foram fazer? Eles foram dar presente para Jesus. A gente vai estudar isso lá na frente, quando a gente estudar o Evangelho de Mateus, tá bom? Quando? Os pastores foram logo depois que Jesus nasceu. Os magos foram até 2 anos depois. Onde que cada um encontrou? Os pastores encontraram Jesus na manjedoura. Os magos encontraram Jesus em casa. E onde está cada história? Em qual evangelho? A história dos pastores está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 20. E a história dos magos está em Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 13, que vocês podem ler em casa também, tá bom? Agora a gente vai continuar nosso estudo lendo o último versículo dessa história, que é um versículo muito bonito para a gente. Olha lá, é o versículo número 20. Olha o que o versículo número 20 fala. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Olha que bonito. Viram que versículo bonito? Vocês viram o que os pastores fizeram logo depois que encontraram Jesus? Eles cantaram hino de louvor, eles ficaram alegres. Essa tem que ser a nossa reação ao encontrar Jesus. Essa tem que ser a nossa reação quando a gente vai para a igreja. Essa tem que ser a nossa reação quando a gente canta uma música, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia. Ficar feliz, cantar hinos de louvores ao encontrar Jesus. Isso é algo tão bom, que a gente tem que fazer o máximo de pessoas conhecerem Jesus, para eles sentirem essa alegria também. Então, essa é a mensagem que a visita dos pastores deixa para a gente, que a gente tem que procurar Jesus, por mais longe que ele esteja, a gente tem que ir atrás de Jesus, e depois do encontro com Jesus, a gente tem que ficar feliz, cantar hinos de louvores. Tá bom? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Espero que vocês tenham entendido a diferença dessas duas histórias, entre as histórias dos pastores, que a gente acabou de ler em Lucas, e as histórias dos magos, que foram lá em Mateus. E que tenham entendido também que procurar Jesus e ficar feliz ao encontrar Jesus é o que a gente precisa fazer. Até a próxima aula. Até mais.